como está o meu francês e o meu nível nesse idioma. Nesse vídeo eu vou dar dicas de sites, apps e materiais que você pode utilizar para aprender francês sozinho no conforto da sua casa e de graça. Eu sou a Maria e a minha missão aqui no YouTube é ajudar você a aprender inglês estudando sozinho e em casa. Para quem já me conhece, eu aprendi inglês sozinha, estudando sozinha de forma autodidata e totalmente gratuita. Então eu fiquei fluente no inglês sozinha e o próximo idioma que eu decidi estudar e aprender da mesma forma, que eu fiz com o inglês foi o francês. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha jornada com o francês e também falar qual nível do francês que eu estou e também vou dar várias dicas de sites, apps e materiais que são incríveis, 100% gratuitos para você que também está estudando o francês e deseja aprender o idioma sozinho e no conforto da sua casa. Então, se você quer conferir a minha jornada com esse idioma e ainda saber um pouco sobre esses apps e sites, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, a minha jornada com o francês, estudando esse idioma, começou lá em 2022. Sim, gente, então já tem um tempo aí que eu tô nessa jornada de aprender francês. E em 2022 e em 2023, o meu foco total foi nos textos com áudio. Então eu comecei essa jornada, comecei a estudar o idioma por meio de textos com áudio, que é a forma que, na minha opinião, é a mais eficiente, funciona bastante para mim. Pelo menos funcionou muito, com o inglês. Então eu reproduzi a mesma proposta e o mesmo esquema com o francês. Para isso, eu utilizava o canal de francês do Mário Vergara e um adendo, pessoal, é que infelizmente acredito que esse canal está fora do ar. Pois é, um canal muito bom, mas infelizmente eu acho que saiu do ar. Quando você vai no YouTube, você não consegue mais achar o canal. Mas de qualquer forma, eu lembro que na época eu fiz, todos os textos com áudio, então eu estudei todos eles. Acho que deu, sei lá, uma média de 300 textos estudados. Então eu consegui estudar todos antes do canal ficar fora do ar, Mas, enfim, pelo menos eu consegui aí usufruir desse canal tão maravilhoso que para mim também foi tão importante, na minha jornada. Com esse canal, eu consegui construir uma bagagem aí muito forte em relação ao francês. Só que o que eu fui percebendo, Eu comecei a perceber que no francês existem vários tópicos gramaticais que se eu não parasse e dedicasse um tempo justamente para aquilo, para pegar e para estudar aquilo de fato, eu também não ia conseguir avançar muito. Então, o que eu fiz? No final de 2023, eu comecei a fazer o curso da Cultive. Então, eu fiz todo o curso da Cultive, todo o curso de francês. Para quem não sabe, a Cultive é uma plataforma com cursos de idiomas gratuitos, 100% gratuito, tem videoaulas, tem exercícios e eles até emitem certificado no final. Então, se você quer estudar francês, inglês, espanhol, você encontra esses 3 cursos aí de idiomas, se eu não me engano até alemão, mas enfim, é uma plataforma muito bacana. Então foi quando eu decidi começar aí a fazer o curso da Cultive. E pessoal, não me arrependo, foi um curso muito bom. E nesse curso eu pude focar mais realmente nessa parte gramatical dos verbos, já que no francês é uma língua similar ao português no sentido dos verbos, Cada verbo tem a sua conjugação, cada tempo verbal, então assim, acaba ficando bem mais desafiador mesmo e difícil realmente para você aprender o idioma. Então eu fiz em 2023 todo o curso da Cultive de francês. E iniciando 2024, eu comecei o ano fazendo a mineração no Anki. Então eu segui aí, acredito que de janeiro até mais ou menos agosto, setembro. Então eu comecei a fazer a mineração com o Anki, Então eu selecionava várias e várias frases com apenas uma palavra, um vocabulário novo,
jogava lá no Anki, né, para eu realizar esse estudo, para eu ampliar minha bagagem de vocabulário no francês e também memorizar de fato essas palavras. Então, eu comecei a realizar esse tipo de estudo, porém, gente, o que aconteceu foi a famosa constância, né, que se perdeu. Infelizmente, no final de 2024, meados assim de setembro, eu tive que priorizar outras coisas, então terminar a faculdade, enfim, TCC, então eu não pude priorizar o estudo, né, do francês, então eu acabei realmente deixando de lado, porém, eu acredito que o meu nível de francês é um nível pelo menos intermediário, então pelo menos na escuta e na leitura, o meu nível de francês é bem bacana. Igual eu falei, gente, eu não cheguei nem na etapa de estimular a fala. Então, eu seria até mentirosa se eu viesse, né, aqui e falasse que eu já falo francês fluentemente. O que não aconteceu. Ainda, né, não aconteceu. Espero que aconteça um dia. Porém, a minha fala, como eu ainda nem tive tempo de começar a estimular a minha fala, já que eu interrompi, né, os estudos, eu ainda tenho um nível muito pequeno, né, de fala, mas espero daqui uns tempos gravar um vídeo em francês para vocês, com certeza. E, gente, apesar de eu ter me afastado, né, do estudo formal do francês, eu continuei escutando muito podcast em francês. Então, meu favorito, que eu escutava inclusive no Spotify, quando eu estava no ônibus indo para o serviço, é o podcast do Inner French, que é um podcast muito bacana. Os temas são muito bacanas também. E eu ficava muito feliz que eu entendia tudo, gente, tudo, literalmente. Então, igual eu falei, o meu nível de escuta e o meu nível de leitura é, tipo assim, muito bom. Diria que uma nota de 0 a 10, diria que uns 7 a 8. Mas realmente o nível de fala meu ainda é bem ruim. Mas, igual eu falei, né, eu ainda tô no momento, seria o momento de começar a estimular a minha fala, já que eu já tenho vocabulário, uma gramática pelo menos ok, um nível de leitura e de escuta bom. Então seria um momento, realmente, de eu começar a estimular a minha fala no francês. E, gente, pretendo voltar com tudo aí esse ano em relação aos estudos de francês. Pretendo me dedicar, né, voltar a ter essa constância. Então, agora que eu vou ter mais tempo aí na minha rotina, eu quero muito realmente retornar aos meus estudos formal, aquela parte de sentar na cadeira mesmo para estudar o francês, que é uma língua que eu adoro. E indo para a parte de sites e apps, eu vou mencionar aqui alguns sites e apps 100% gratuitos e que são, assim, maravilhosos, que você precisa começar a utilizar se você também está nessa jornada de aprender francês sozinho e de graça. O primeiro deles é o Le Français Facile, que é um site maravilhoso, 100% free, e nesse site você vai encontrar textos com áudio em francês e também várias atividades. Então, o que eu acho mais bacana é isso, de realmente ter vários e vários exercícios e atividades para você praticar muito aí o seu francês. E o segundo site é o site próprio da Inner French, né? Eu comentei que eles têm um podcast no Spotify, só que eles têm um site com vários podcasts. Então, é um site super bacana também. Tem, eu acho que mais de 200 ou 300 podcasts, literalmente, para você praticar muito a sua escuta no francês. E é um site super bacana, os temas são muito interessantes. Os podcasts, pessoal, confesso que eles são bem longos, então, assim, coisa de 40 minutos é bem longo realmente. Então, você tem que se esforçar bastante para você conseguir focar nesse período longo de tempo. Querendo ou não, 40 minutos é muita coisa. Mas, de certa forma, é um site muito bom e que eu super recomendo também. Infelizmente, não tem a transcrição desses podcasts, né? Nem no site, nem no Spotify. No site, se você assinar a versão Premium, você consegue ter a transcrição, mas eu nunca assinei, não via necessidade, né? Mas, de qualquer forma, é um site também muito bacana. Outro site também, o terceiro site dessa lista para aprender francês é o Lingolia, que é um site muito bacana. É aquele site que tem um pouco de tudo, sabe? Então, tem coisa para você
aprender gramática, vocabulário, textos em francês, textos com áudio, atividade, então é um site bem bacana também. Quando eu estudava, utilizei muito também o Lingolia, então é um site que eu super recomendo. E por último, um site que tem textos com áudio em francês é o lingua.com. E, gente, ele não tem apenas textos em francês, tá? Tem textos em inglês, se eu não me engano também em espanhol, alemão. Então, assim, tem para todos os idiomas, para quem quer aprender realmente vários idiomas. Porém, com o francês, eu também utilizei bastante. E o bom é que os textos são divididos por níveis, né? Então, tem desde o nível A1 até o nível mais avançado do francês. Tem atividades, se eu não me engano, 5 questões aí, 5 atividades em relação ao texto, com alternativas, né? E também com gabarito. Também, gente, utilizei muito aí esse site, que é o lingua.com. E eu super recomendo também. Então, eu decidi trazer esse vídeo por causa de vocês, né? Alguns inscritos falaram, né? Comentaram aqui nos vídeos anteriores, como é que tá o seu francês e tudo. Então, é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, realmente a pedido de vocês. Eu espero continuar aí nessa jornada de aprender francês sozinho. E eu espero também algum dia poder vir aqui, quando eu estiver realmente segura, para gravar um vídeo, né, 100% em francês, para mostrar realmente toda a minha evolução com a língua do zero até a fluência. Então, se você gostou desse vídeo, gostou de entender minha jornada com o francês e também de saber os melhores sites e aplicativos, já aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque tem vídeos semanalmente e com dicas semanais também, que vão te ajudar muito com a jornada, com a sua jornada com inglês, espanhol, francês, todos os idiomas. Então, muito obrigada a você que ficou até aqui e até a próxima!